E aí, pimpolhos, vamos aqui para mais um vídeo sobre nosso querido Ciro Gomes. Dessa vez não para desmentir algo em específico dito por ele, mas para analisar as consequências de algumas medidas que ele quase sempre advoca. Antes disso, uma rápida contextualização. Ciro Gomes é alguém que vê o Estado como centro do universo. Para pessoas como ele, as soluções para todo e qualquer problema econômico passa por uma atuação ativa do Estado. Tivemos um grande exemplo de uma delas nas eleições passadas. Na ocasião, Ciro sugeriu limpar o nome dos negativados do SPC usando para isso os bancos públicos. As dívidas de pessoas com cartão de crédito e cheque especial seriam quitadas e assumidas por esses bancos. As pessoas então estariam renegociando suas dívidas com a Caixa e com o Banco do Brasil, porém com um juro menor determinado pelo governo. Na prática, tal proposta era uma socialização dos prejuízos com o objetivo curto-prazista de destravar o crescimento do consumo. Como sabemos, Ciro perdeu e o SPC Ciro não teve a chance de ser implementado. Logo, não tem como analisar as medidas de Ciro como presidente da República. Porém, há como analisá-las como prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Naquela época, a mentalidade de Ciro era a mesma de hoje, como pode ser visto no trecho do Roda Viva de 1991 a seguir. Nós manipulamos, por exemplo, veja o que é social-democracia no Ceará. Todas as encomendas do poder público cearense que possam ser induzidas a gerar empregos em microempresas, em pequenas unidades no interior na capital de produção comunitária, assim são feitas. Quando nós assumimos, as carteiras escolares, o material mobiliário escolar era comprado no Paraná. Hoje, todas são feitas em microunidades de produção. Quer dizer que pobre também pode ser social-democrata? Mas claro que pode. Deve ser mais do que ninguém. Mais do que ninguém deve ser. O que não está certo é esse neoliberalismo hoje que pretende demitir o Estado da sua responsabilidade de interventor na economia, não de burocratizar a economia, de engessar a economia, de fazer socialismo de direita, como o período autoritário no Brasil fez, mas liberando as forças da economia, agir como um indutor do desenvolvimento e agir como um promotor da justiça social, via tributos, via repartição de renda, via distribuição de serviços de boa qualidade. Nessa ocasião, Ciro fez referência a duas medidas típicas dos adoradores do Estado e conhecidas no meio econômico como substituição de importações e compras governamentais. Sabemos que Ciro e seus aliados políticos governam o Ceará desde 1987 com Tasso Gereissati, o que significa que essas políticas são lá implementadas desde então. Tais circunstâncias nos levam a duas perguntas. Quais foram os resultados dessas políticas em termos de crescimento econômico para o Ceará? Isso causou alguma revolução na economia cearense? É isso que vamos checar aqui a partir de alguns gráficos. O primeiro deles é o de PIB per capita de estados e Distrito Federal em 1985. Podemos observar que o PIB do Ceará é um dos mais baixos, figurando apenas a 24ª posição, com uma renda de R$ 2.486 por habitante. O segundo gráfico apresenta o PIB per capita para 2016. Nele podemos ver que a coisa praticamente nada mudou. 31 anos depois, o Ceará continua sendo um dos estados mais pobres do Brasil, ocupando a mesma 24ª posição em termos de renda per capita com uma renda de R$ 5.441. Se desconsiderarmos a criação do estado de Tocantins de lá para cá, o Ceará subiria uma posição, o que não altera praticamente nada. O terceiro e último gráfico é o mais interessante de todos, pois mostra o crescimento médio anual ao longo do período. Podemos ver que apesar do Ceará ter ficado praticamente estagnado em relação aos outros estados e ao Distrito Federal, ele foi o oitavo em ritmo de crescimento econômico, o que seria um bom resultado à primeira vista. Porém, quando analisamos quais foram os outros com maior ritmo, vemos que entre eles há 3 estados nordestinos, Paraíba, Maranhão e Piauí, ou seja, as políticas aplicadas por Ciro Gomes e seus aliados políticos nesses anos foram capazes de entregar apenas o 4º maior ritmo de crescimento econômico do Nordeste, o que nos leva a classificar o desempenho do Ceará sob essas políticas apenas como mediano. A partir do analisado aqui, por que acreditar que políticas de cunho estatólatra como as pregadas pelo Ciro fariam alguma revolução econômica no Brasil se aplicadas a nível federal? Tal esperança seria mais próxima de um ato de fé do que algo baseado em evidências. Apesar de não ter sido nenhum primor de crescimento econômico, há duas coisas positivas que se destacaram na gestão dos Gomes e aliados por lá que merecem elogios. Coincidentemente, são duas coisas pregadas pelos liberais. A primeira é o aspecto de introduzir elementos de meritocracia na educação,
tanto para estudantes quanto para professores. O resultado é que o Ceará tem hoje 77 das 100 melhores escolas públicas ranqueadas no IDEB. A segunda é quanto à questão fiscal. Enquanto que uma parte dos estados brasileiros está encrencada para pagar sua folha de pessoal, o Ceará não está tendo maiores problemas. E isso se deve a anos de políticas fiscalmente responsáveis. Em 2016 foi aprovada na Assembleia Legislativa cearense uma emenda constitucional de limites de gastos, o que foi uma demonstração da relevância da questão fiscal vinda da classe política cearense. Enfim, queridos amigos, nem tanto o céu nem tanto a terra. As políticas pregadas pelo Ciro, embora possam não representar um desastre econômico, não representam nada a se entusiasmar. A sua capacidade retórica entusiasma muito mais do que o resultado de suas políticas. Por esse vídeo é isso. Fico por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.